Seja bem-vindo ao canal Teologia Apologética. Meu nome é Marcel Dali Carbonari e no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma resenha de mais um livro bem interessante para vocês. E o nome do livro é Uma Bifurcação na Estrada, Questões sobre Doutrina, a Divisão Histórica do Adventismo de 1957. É este livro aqui. O autor chama-se Herbert Douglas. O autor é um teólogo adventista, ele já é falecido há alguns anos, mas foi um grande teólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse livro foi publicado pelo Ministério de Publicações 88. Inclusive, eu fui responsável por criação da capa desse livro, né? Então, eu não estou recomendando o livro não porque eu participei, mas eu participei dessa obra porque é uma obra que eu gosto muito e eu queria muito que fosse publicada em português. Então, eu fiquei muito feliz quando esse ministério resolveu publicar essa obra. Então vamos lá, qual que é o tema do livro? O tema do livro é sobre a controvérsia histórica envolvendo o livro Questões sobre Doutrina. Para quem não conhece, é este livro aqui, olha. Este livro, Questões sobre Doutrina, é um livro muito clássico na Igreja Adventista, um livro apologético, e posteriormente eu pretendo fazer um vídeo só explicando sobre ele. Vou fazer uma resenha desse livro aqui também, e eu vou explicar mais a fundo um pouco por que ele é tão controverso na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas nessa obra aqui do pastor Herbert Douglas, ele explica os motivos que levaram a essas profundas divisões que a Igreja Adventista experimenta hoje em dia. Ele mostra que muito desses problemas teológicos que a igreja enfrenta hoje, eles têm, de certa forma, o seu início ali com a publicação deste livro, Questões sobre Doutrina, que foi publicado na década de 1950. Um panorama geral assim do porquê esse livro foi tão controverso. Basicamente, esse livro é uma obra apologética, né? E ele foi muito promovido pela igreja na época, porque alguns importantes teólogos evangélicos, eles queriam escrever uma obra sobre seitas. E entre essas seitas eles citariam os Adventistas do Sétimo Dia como uma das seitas. Mas antes deles escreverem a obra, eles queriam assim esclarecer alguns pontos de vista a respeito dos Adventistas do Sétimo Dia. Então eles foram atrás de líderes e representantes da Igreja Adventista para fazer alguns questionamentos a respeito das crenças e das doutrinas oficiais da igreja. Então a igreja preparou esse material aqui, o Questões sobre Doutrina, né? E apresentou como uma resposta, digamos, oficial da igreja. O problema é que alguns elementos do livro, eles contêm algumas ideias que não eram tão tradicionais no Adventismo. E para piorar, inclusive eles distorceram algumas coisas referentes à história e à crença adventista. Por exemplo, com respeito à questão da natureza humana de Cristo, eles deram a entender uma ideia diferente do que os pioneiros criam, que ser a interpretação bíblica, e também uma visão contrária ao que a própria Ellen White, né, que os adventistas creem ser inspirada por Deus, ela tinha a respeito desse tema. E além desse problema, com relação à questão da natureza humana de Cristo, nesse livro específico, também uma certa terminologia foi introduzida no que concerne à questão da expiação e ao juízo investigativo, né? Os adventistas têm uma ideia historicamente de que a expiação ela ocorre não só na cruz, mas também que a expiação é mais ampla e inclui o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. E esse livro não nega isso, porém ele introduz uma nova terminologia e algumas ideias ali que acabaram gerando polêmica dentro da Igreja Adventista. Enfim, essa polêmica eu vou explicar mais profundamente quando eu fizer uma análise do livro Questões sobre Doutrina. Mas enfim, esse livro aqui do pastor Herbert Douglas, ele mostra historicamente quais foram os motivos que levaram a Questões sobre Doutrina a ser tão polêmico e por que ele causou tantas divisões na Igreja Adventista, né? E no primeiro capítulo do livro ali, o título é Primeiros Sinais de Alerta, Duas Placas Tectônicas. Eu acho muito interessante essa analogia que o pastor faz. Ele compara a cosmovisão adventista e a cosmovisão cristã evangélica como duas placas tectônicas que são, de certa forma, antagônicas. E o que acontece quando duas placas tectônicas se chocam, né? Elas acabam causando terremotos, né? Então, ele defende a ideia, e eu concordo com essa ideia,
de que, embora os adventistas do sétimo dia eles sejam protestantes, eles sejam cristãos, conservadores, e eles tenham a maior parte de suas doutrinas em comum acordo com o resto do mundo protestante, existem certos elementos ali que são fundamentais na cosmovisão adventista que são diferentes. Esses elementos têm a ver com definição de pecado, com o modo como o ser humano é salvo, ou seja, são elementos que estão no cerne do evangelho e que os adventistas do sétimo dia divergem. Então, acaba que os adventistas, embora tenham uma doutrina bíblica, a compreensão do evangelho deles é diferente da maior parte das denominações protestantes evangélicas. Divergência que muitas pessoas não conhecem. Elas pensam que basicamente os adventistas têm a mesma visão sobre o evangelho que todos os protestantes, que todos os evangélicos, mas isso não é bem verdade, pois nós cremos que a maior parte do mundo evangélico tem uma concepção um pouco errônea sobre o que é a graça de Deus, como se dá a salvação, a justificação. Então essas concepções adventistas, elas acabam não se harmonizando perfeitamente com a compreensão evangélica. E acontece que essa obra, ela acabou por tentar trazer o adventismo para mais perto do evangelicalismo, e isso acabou causando confusão teológica, porque o adventismo está sobre uma plataforma doutrinária, enquanto o evangelicalismo está sobre outra. Então não tem como as duas se harmonizarem perfeitamente, e aí acabou tendo um terremoto teológico dentro do seio da igreja adventista do sétimo dia. Aí ele segue ali no capítulo 2, falando sobre as falhas básicas que ocorreram dos dois lados do debate, né? Tanto do lado mais conservador e tradicional adventista, na falta de compreender um pouco algumas nuances e algumas novas terminologias teológicas, enquanto do outro lado também, o lado mais, digamos assim, progressista, né, que tentou harmonizar a teologia adventista com a teologia evangélica, também faltou um pouco de honestidade ao tratar com a história adventista, né? Eles acabaram causando um maior problema porque eles não foram 100% transparentes com os evangélicos. Eles tentaram passar uma ideia de que a teologia adventista era uma coisa, que sempre tinha sido uma coisa, e que na verdade apenas uma ala extremista da igreja que defendia umas certas posições, mas na verdade essa ala extremista era basicamente a teologia adventista tradicional. Então os adventistas tradicionais, eles viam-se traídos, digamos assim, pela liderança da igreja naquele momento, porque a liderança da igreja acabou apoiando e promovendo a publicação e a distribuição deste livro, o Questões sobre Doutrina. No capítulo 3 ali, ele faz uma análise do impasse teológico, né? Então das implicações do debate, do que as novas ideias trariam para a teologia adventista. Ele explica ali no capítulo 5, né, o que acontece quando a clareza teológica fica turva, né? Basicamente, o adventismo ele tinha uma compreensão muito ali clara e direta, e acabou que esse livro, ele meio que tentou mostrar assim, para os protestantes que a gente não era tão diferente deles na maior parte das coisas, mas acabou que os pontos de vista que eram distintivos do adventismo, eles ficaram um pouco mais colocados para baixo do tapete, por assim dizer. E aí aquela clareza teológica que a igreja adventista tinha, ela começou a ficar um pouco turva, né? Aí no capítulo 6, o título é Perdendo a Oportunidade do Século. Aí nesse capítulo, o autor Herbert Douglas, ele vai defender que a igreja adventista perdeu a oportunidade do século, no sentido de que ela poderia ter permanecido firme nesses dois pontos ali mais controversos, que era a natureza humana de Cristo e a natureza da expiação, sem ter medo do que os evangélicos pensariam a respeito disso, e ela poderia usar isso para esclarecer ainda mais a sua doutrina, sem precisar abrir mão ou mudar a terminologia, e evitaria que tivesse um racha maior dentro da denominação adventista. E aí no capítulo 7, ele vai mostrar ali que, mesmo que seja sobre doutrina, a igreja adventista acaba vivendo um período de confusão, né? E o fato é que a maior parte da igreja adventista, talvez dos membros mais leigos, eles não conhecem muito essa controvérsia, e na mente deles a igreja adventista ela tem uma doutrina plenamente harmônica, e há uma total unidade na igreja adventista no seu aspecto doutrinário, mas o fato é que, embora a igreja adventista tenha 28 doutrinas
oficiais e claramente descritas ali, existem certos aspectos em que não há unidade doutrinária 100% na Igreja Adventista. E isso é muito por conta dos resultados do Questões sobre Doutrina, no sentido de que a igreja, em vez de corrigir certas terminologias ali, ela promoveu o livro como se fosse assim a voz oficial da igreja. E isso acabou separando dois lados do debate por muito tempo, e muitos teólogos daquela geração ali pós 1957, eles foram, digamos assim, ensinados que o Questões sobre Doutrina ali, toda aquela visão ali do Questões sobre Doutrina, inclusive essa questão da expiação e da natureza humana de Cristo, ela era a posição oficial da igreja. Então acabou que isso fez com que surgisse uma nova linha teológica na Igreja Adventista, um pouco mais harmonizada ou mais voltada para o evangelicalismo. Doutrinas como juízo investigativo, santificação, elas passaram a ter uma ênfase menor na Igreja Adventista, e aí aquela ideia da graça, embora os adventistas sempre tenham defendido a graça, essa ideia da graça ou da hipergraça, ela passou a entrar na Igreja Adventista e ganhar mais terreno por causa disso. No último capítulo do livro, no capítulo 8, ele traz assim sugestões do que nós devemos fazer para reparar os erros, né? Para consertar, né, o problema que o Questões sobre Doutrina trouxe. Aí também tem os apêndices ali no livro. Um dos apêndices aqui é o que queremos dizer por perfeição moral em contraste com o perfeccionismo, né? Então ele esclarece um pouco essa questão, porque essa questão do perfeccionismo, do debate sobre perfeição cristã, né? Ele passou a ser um dos rachas na Igreja Adventista Sétimo Dia, e há muita má compreensão sobre esse assunto dentro da igreja. Inclusive, eu pretendo fazer um conteúdo sobre isso. Também tem um apêndice sobre a geração final, né? Ou a última geração, que também há muito debate com respeito a isso, né? Hoje em dia é chamada de teologia da última geração. A ideia de que haverá uma geração após o fechamento da porta da graça que viverá sem o intercessor, né? Uma doutrina clássica adventista, mas parece que hoje em dia ela passou a ser considerada uma coisa estranha. Tem um apêndice também ali, por que Jesus morreu, trata sobre a questão do pecado também, né, da natureza humana de Cristo. Um outro apêndice aqui é por que Jesus veio como veio, também na mesma linha, né, explicando por que ele deveria vir com a natureza humana pós-queda, né, afetada pelo pecado. Também temos um apêndice aqui em que ele traz o uso de palavras como paixões, inclinações, propensões, corrupções, etc., nos escritos de Ellen White, né? Porque isso aqui foi um dos pontos centrais de discussão aqui no livro Questões sobre Doutrina, né? Porque no livro o autor afirma que Ellen White e os adventistas, os pioneiros adventistas, que a Igreja Adventista de modo oficial nunca havia ensinado que Jesus veio com a natureza humana de Adão após a queda. E aí ele cita alguns textos de Ellen White fora de contexto para indicar que a visão dela era uma visão pré-queda, quando na verdade a visão adventista e de Ellen White, dos pioneiros, era uma visão pós-queda. Então o autor aqui vai trazer vários textos mostrando como que ela usava esses conceitos de inclinação para o pecado, de paixões, propensões pecaminosas, corrupções, para esclarecer qual era a visão de Ellen White e como o livro apresentou uma visão distorcida que acabou gerando toda essa discussão dentro da Igreja Adventista Sétimo Dia. Então é isso. Fica a recomendação de leitura aqui do livro Uma Bifurcação na Estrada, Questões sobre Doutrina, a Divisão Histórica do Adventismo, de 1957. Esse livro também existe em inglês, né? O título em inglês é A Fork in the Road, Questions and Doctrine, The Historic Adventist Divide of 1957. Espero que vocês tenham gostado da dica, né? Essa dica de leitura, ela é específica para o público adventista sétimo dia e especialmente para aqueles que querem entender um pouco das discussões e dos debates atuais na Igreja Adventista, né? Esse debate já vem ocorrendo há décadas dentro da igreja, né? Mas ainda muitos membros não conhecem, nunca ouviram falar
e às vezes tem uma visão um pouco distorcida sobre certos conceitos. Então esse livro aqui eu recomendo a leitura, ainda que você pense, não, eu já tenho uma visão formada sobre o assunto, vale a pena a leitura deste livro aqui, e ela pode agregar muito ao seu conhecimento, se não te trazer uma nova perspectiva, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e tenha uma boa noite.